Vamos lá para a nossa aulinha agora, nossa mini aulazinha de subconjuntos e produto cartesiano, ok? Vamos lá. Primeiro aqui eu desenhei um conjunto, A. Conjunto nada mais é do que uma reunião, um agrupamento de elementos, no caso aí são os números 1, 2 e 3, e eu quero que vocês façam os subconjuntos desse conjunto, ok? O que é um subconjunto? É qualquer conjunto formado a partir dos elementos de outro conjunto. Por exemplo, me dê um subconjunto de A. Eu posso pegar o 1 sozinho. É um conjunto que eu vou formar a partir dos elementos do conjunto A. Posso botar 1 e 2. Basta eu formar um outro conjunto usando ou não cada um dos elementos. Eu posso usar apenas o 2, usar o 2 e o resto não. Eu posso usar o 3 e o resto não. Eu posso usar 1 e 2. Tudo isso aqui que eu estou dando para vocês são exemplos de subconjuntos de A. Subconjunto nada mais é do que um conjunto formado a partir dos elementos de outro conjunto. Aí eu tenho 1 e 3, também tenho 2 e 3, e ainda, se você quiser, 1, 2 e 3. E, como eu vou usar ou não cada um dos elementos, eu também poderia ter o não usar, não usar, não usar. Eu teria o vazio. Então, todos são exemplos de subconjuntos do meu conjunto A. Tudo bem? Bom, mas aí, pessoal, como é que a gente calcula a quantidade de subconjuntos? Ó, percebam que eu fui usando ou não cada um dos elementos. Ó. Por que é que o vazio? Quem é esse subconjunto? É quando eu uso esse, não uso esse, não uso esse. Como eu posso usar ou não cada um dos elementos, eu tenho que considerar também a possibilidade de não usar, não usar, não usar, ou seja, não usar algum dos elementos, o vazio. E posso também considerar a possibilidade de usar, 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 que seria o conjunto com todos os elementos. Agora, quantos subconjuntos eu tenho de A? Aí se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Agora, eu queria que vocês entendessem que eu não preciso calcular todos os subconjuntos, eu não preciso encontrar de um por um, dá para eu descobrir que são 8 sem muito esforço, tá? Eu poderia descobrir aqui que o número de subconjuntos é simplesmente 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Quantos elementos tem o conjunto A? 3. Então, quantos subconjuntos tem A? 2 elevado a 3. 8 subconjuntos. O meu conjunto A tem 8 subconjuntos. Ok? Bom, por que disso? Aí vem a parte que envolve análise combinatória. Assim, pessoal, ó, o número 1, eu tenho duas possibilidades para ele, usar ou não usar. O número 2, eu tenho duas possibilidades para ele, usar ou não usar. E o 3 também. Cada um dos elementos eu tenho duas possibilidades. E para eu saber quantas possibilidades eu tenho para escolher ou não cada um deles, pelo princípio fundamental da contagem, é só eu multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo. Agora, se eu tivesse um conjuntozinho B com 4 elementos, 1, 2, 3, 4, por exemplo, aí a mesma conversa. O 1 tem duas possibilidades, usar ou não usar. Cada um dos elementos vai ter duas possibilidades. Então, eu vou fazer o 2 multiplicado 4 vezes. Então, se o conjunto tiver N elementos, é só eu fazer 2 elevado ao número de elementos dele. Isso me dá o total de subconjuntos. Ok? Bom, mas e se eu pedisse não total? Sim, desculpe, antes disso, esse conjunto grandão que tem todos os subconjuntos é chamado de partes de A. Partes do conjunto A é um conjunto grandão que tem todos os subconjuntos do conjunto A. Tá? Isso é a definição. E quantos subconjuntos eu tenho de A? É muito simples, é só elevar 2 ao número de elementos de A. Ok, pessoal? Agora, presta atenção, deixa eu apagar aqui, volto já. Sim, pessoal, voltando, tá? Aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu copiei os subconjuntos. São quantos subconjuntos? Tá aqui, ó. Ao todo eu tenho quantos subconjuntos?
Como o A tem 3 elementos, já justifiquei para vocês que ele vai ter 2 elevado a 3, ou seja, 8 subconjuntos. Ok? Aí, ele tem 8 subconjuntos. Agora, e se eu não pedisse todos? Se eu perguntasse para vocês o seguinte, quantos subconjuntos de um elemento? Ou quantos subconjuntos de 2 elementos eu tenho? Aí é onde entra a parte de combinação. Eu quero que vocês lembrem que o Sam falou para vocês de números binomiais e combinação, que é o mesmo raciocínio. Quantos subconjuntos de 2 elementos eu tenho? Eu vou escolher 2 elementos dentre esses 3, quando a ordem não importa. Aí eu quero que vocês lembrem que ele falou para vocês que o conjunto 2, 3, 3, 2 é a mesma coisa. Quando isso acontece, a gente está diante de uma questão de combinação. Então, olhe para cá, ó. Se eu perguntasse para vocês, ao todo eu sei que são 8 subconjuntos. Mas se eu perguntasse para vocês, quantos subconjuntos eu tenho de 2 elementos? Muito simples. Era só eu calcular, eu vou desses 3 escolher 2, sem levar em consideração a ordem, é só eu calcular uma combinação dos 3 elementos, eu escolho 2 a 2. Ok? E aí vai dar, desenvolve o que ele estudou com vocês, combinação 3, 2, aí vocês vão naquela aulazinha que ele deu para vocês, que falava de binomial, é a mesma combinação 3, 1, que vale 3. E pode perceber, ou então você usa a fórmula de combinação. Você também pode usar a fórmula de combinação, se quiser. Lembrando que ele falou na aula dele, se você ver o vídeo direitinho, que quando eu subtraio aqui, eu obtenho uma combinação igual à anterior. Agora, percebo que realmente são 3 subconjuntos de 2 elementos. Ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3 subconjuntos de 2 elementos. Tá? Quantos subconjuntos de um elemento? Quantos subconjuntos de um elemento? Mesmo raciocínio. Tá? Quantos subconjuntos de um elemento? É só eu fazer combinação 3, 1. Dos 3 elementos eu tenho que escolher um. Se eu calcular isso, dá 3. Ó. Tá aqui os 3 subconjuntos de um elemento. Ó. 1 sozinho, 2 sozinho, 3 sozinho. Quantos subconjuntos de 0 elementos? Com nenhum elemento? Aí, pessoal, isso aqui é combinação. Eu vou fazer só para ficar registrado. Seria a combinação 3, 0. Tá? Dos 3 elementos vou escolher nenhum, mas é o vazio. Só tem um subconjunto sem elemento. E para finalizar, quantos subconjuntos de 3 elementos? De 3 elementos. Ó, quantos subconjuntos de 3 elementos? Combinação 3, 3. Dos 3 elementos que eu tenho à disposição, eu vou escolher os 3. E na aulazinha de binomial, ele mostrou que isso aqui é 1. Tá? Aí que realmente só tem um, ó. Um subconjunto de 3 elementos. E se eu somar tudo, vai dar o total de subconjuntos. 1 mais 3 mais 3 mais 1. Vai dar o total de subconjuntos, que é 8. Subconjuntos, que é 8. Ok? Aí, pessoal, é daí que vem a propriedade que ele mostrou para vocês. Ó, se eu somar combinação 3, 0, combinação 3, 1, combinação 3, 2, são os subconjuntos que eu estou tirando daqui. Quando eu somar todos os subconjuntos que eu tenho, isso aqui vai dar 2, vai dar 8, que é 2 elevado ao número de elementos, que é 3. Só que a combinação eu posso escrever como binomial, binomial 3, 0, binomial 3, 1, binomial 3, 2. A combinação é a mesma coisa do binomial, tá? A mesma continha, tudo igualzinho, ó. Aí vai ficar 2 elevado a 3. Aí eu quero que vocês lembrem que 3, 0, linha 3, o numerador representava a linha, o denominador a coluna. Linha 3, coluna 0, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Eu estou somando os elementos da linha 3. Ele mostrou para vocês que para somar os elementos de uma mesma linha, é só pegar 2 elevado ao número da linha. Tudo bem?